Fala pessoal, tudo bem? Anderson Maísa aqui da M Contabilidade. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre os riscos de você atrasar o pagamento dos seus impostos, tá? É isso mesmo, muitos empreendedores aí, muitas empresas vêm atrasando os seus impostos, achando que não devem pagar, alguns omitindo aí o seu faturamento para não gerar impostos ou altos impostos a pagar. Vamos bater um papo reto aqui, vamos trocar uma ideia para você saber quais são os riscos que você está correndo, que a sua empresa está correndo, se você faz isso, tá bom? Se esse assunto te interessa, fica comigo nesse vídeo. Bem, pessoal, vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber, toda venda que você realiza, todo serviço que você presta, é necessário que ela seja acobertada pela emissão de um documento fiscal, tá? Estamos falando aqui com empresários, com micro e pequenos empresários. Existem exceções à regra, Anderson? Existem algumas exceções, como o MEI, por exemplo, mas enfim, a gente está aqui batendo papo com você aí que tem uma microempresa, tem uma pequena empresa, que é um comércio, um prestador de serviço. Então, se você faz uma venda, você precisa emitir a nota fiscal. Na emissão da nota fiscal, você precisa pagar o imposto sobre o valor que você está recebendo por essa venda. E se eu não faço isso, Anderson, o que acontece? Porque eu não emito a minha nota, porque o imposto é muito caro, se eu for pagar o imposto de tudo que eu vendo, eu quebro, eu não consigo manter a minha atividade da minha empresa. Isso é muito comum a gente escutar, né, pessoal? Eu já escutei tanta gente falando isso, mas fato é que a Receita, o fisco, está cada dia fechando mais o cerco. Então vocês precisam entender, mudar essa cultura, mudar essa concepção, porque a qualquer momento o fisco vai poder te intimar, ele vai cruzar as informações, isso tem acontecido cada vez com mais frequência, das informações bancárias, as movimentações que você faz por cartão de crédito, as movimentações que você faz com fornecedores de aquisição, os pagamentos que você faz a empregados pela sua folha de pagamento, então ele vai identificar que você tem toda essa movimentação e que você não está declarando sua receita, que você não está declarando o seu faturamento. Então, o fato de você omitir a sua receita significa que você não está pagando os seus impostos. E você não pagar os impostos vai te gerar uma consequência muito grande, que é o fisco te autuar, podendo cobrar de você os impostos sem mais nenhum tipo de benefício, qual você poderia ter direito se estivesse pagando de forma correta, e ainda pode aplicar multa de 75% a 225% em cima. Então, olha só que problema isso, porque você não está declarando o teu faturamento. E se você estiver declarando e não estiver pagando, qual que é a consequência de você estar atrasando os seus impostos? Pois bem, aí você já tem uma dívida confessada. Essa dívida, ela já vai ser encaminhada para uma procuradoria que vai para uma dívida ativa, pode ser uma dívida executada, pode haver bloqueio de contas bancárias, bloqueio de bens, então é algo que vai gerar consequências muito grandes. Sem falar que você não vai conseguir certidões negativas, não vai conseguir participar de licitações, não vai conseguir crédito com bancos, muito provavelmente muitos fornecedores também você não vai conseguir mais ter crédito. Então tem que entender o seguinte, pessoal, o imposto ele precisa ser pago. O faturamento precisa ser declarado, o imposto precisa ser gerado e o pagamento precisa ser em dias. Para vocês que acreditam que é muito difícil pagar o imposto, que o imposto é muito alto, vocês precisam entender que as consequências por não declarar o faturamento e não pagar o imposto, ela é muito maior do que apenas o imposto devido. Então precisa estrategicamente pensar em como pagar esse imposto sem sofrer tanto. E qual que é a estratégia para isso? É fazer a precificação correta. Por quê? Se você compra uma caneta, por exemplo, você compra uma caneta por R$1 e você quer ter uma margem nela de 100%, 1 mais 100%, você vai lá e coloca para vender por R$2, por exemplo. Mas esse tipo de precificação ela é totalmente errada. Como que você vai precificar da forma correta? Você precisa aprender como precificar, colocar todos os custos que eu tenho embutido nessa caneta, colocar o imposto que eu preciso pagar dessa caneta e a margem de lucro que eu dependo, que eu quero ter na venda desse produto. Se você coloca uma margem de lucro de 100%, por exemplo, você pagou R$1, tudo bem, você quer ficar com R$1, mas você precisa pagar R$1 do custo da caneta e mais todos os outros custos que estão embutidos aqui, como frete, como imposto, como custo com comissões de vendedores, por exemplo, como os vários outros custos que você ainda tem, o fixo e o variável, precisa encontrar ponto de equilíbrio, precisa encontrar um markup. Se você não entende dessas coisas, se essas coisas não fazem sentido para você, o que eu sempre falo? Você precisa entender um pouco mais, você precisa se inteirar desses assuntos, porque esses assuntos são muito importantes para você que é um empreendedor poder empreender de maneira mais assertiva, com o conhecimento mínimo necessário para tomar as ações
assertivas, corretas, para você precificar da forma correta, para você conduzir, gerir o teu negócio de forma correta e se livrar de riscos. Eu tenho uma aula onde eu explico melhor sobre precificação, sobre o gerenciamento financeiro, uma aula totalmente gratuita, não custa nada, e eu vou disponibilizar ela para que você possa então entender um pouco mais sobre isso que eu estou falando e parar de correr riscos por não pagar os seus impostos, por não declarar o teu faturamento, por pagar em atraso os seus impostos, ficando sujeito a várias penalidades, a vários problemas, a juros e multas e uma bola de neve que vai virando quando você conduz o seu negócio dessa forma, tá? Então, se você precisa de ajuda, uma consultoria, uma assessoria, uma contabilidade especializada para ajudar você a colocar o teu negócio aí nos eixos, conseguir fazer essa precificação da forma correta, fala com a gente. Aqui embaixo tem meu WhatsApp, para mim vai ser um prazer poder te ajudar. Aqui em cima, aqui no card, eu vou deixar o link da aula que eu acabei de falar para vocês sobre a precificação, a gestão financeira. Eu tenho certeza que isso vai abrir a tua mente, vai te ajudar aí a fazer as coisas de uma forma mais assertiva, tá bom? Espero que esse vídeo, que essas dicas aqui, que esse bate-papo ajude você a entender melhor como fazer as coisas por aí e que você tenha muito sucesso, que você melhore cada vez mais a sua gestão e que a sua empresa aí dure por muitos anos, tenha muito lucro, te dê muita felicidade, tá? Um grande abraço e nós nos vemos aí nos próximos vídeos.